Olá, meus irmãos, a paz de Deus com todos. Eu sou o Gabriel, mais uma vez, tendo a oportunidade de poder estar nesse vídeo, podendo falar um pouco aqui neste canal sobre livros da Bíblia. Hoje já é o segundo livro que iremos trabalhar, este livro de Ruth. O primeiro que trabalhamos foi o livro do profeta Abacuque. Hoje iremos discorrer sobre o livro de Ruth, esse livro tão relevante, e por mais que tenha poucos capítulos, é um livro que nos ensina coisas extraordinárias. Ruth é um livro que se encontra pós-Pentateuco, vem o livro de Josué, Juízes, e aí ocorre o livro de Ruth. O livro de Ruth, para enriquecer um pouco mais o nosso estudo, ele tem como um autor provável o próprio profeta Samuel, e logo em seguida será escrito o seu livro de 1 Samuel e também de 2 Samuel. Provável autor seja ele. O tempo de escrita do livro de Ruth ocorre mais ou menos em 1000 anos antes de Cristo a 1030 anos antes de Cristo. Então, datas bem prováveis que este livro pode ter sido escrito, ok? Então, para darmos introdução ao livro de Ruth, este livro ele vai contar para nós uma história de uma mulher que não fazia parte da nação de Israel. Ruth era uma moabita que habitava as redondezas da terra de Israel. Então, a história destoa, o período histórico ocorre na época de Juízes, quando lemos o livro pós-Josué, o livro de Juízes também, com provável autoria profeta Samuel. O período de Juízes, ele ocorre muitas agravações, muitas guerras, muita idolatria, muito pecado. O livro de Juízes é um livro que possamos dizer assim, que Israel começa a quase atingir um ápice de desobediência a Deus. Israel tinha por seu legislador um líder máximo, Moisés. Esse mesmo Moisés vai conduzir a Israel à terra prometida. Mas esse legislador, ele falha, Moisés. O legislador que abre o Mar Vermelho passa centenas de quilômetros. Ele chega quase no final do seu destino, faltando apenas o Rio Jordão, o pequeno Rio Jordão. Mas Moisés, ele quebra princípios que são fundamentais e inegociáveis, e Deus vai fazê-lo ver, contemplar a terra prometida, mas não vai conseguir levar o povo. Então, Moisés morre e passa o seu bastão a Josué. Josué é o homem que pega o cajado de Moisés e é ele que vai conduzir o povo para a terra prometida. Josué também, com o seu companheiro Caleb, que é filho também da tribo de Judá, o quenezeu. Caleb é este também que vai com Josué naquele evento que eles vão espiar Canaã, e volta com Josué e fala que dá para invadir a terra é boa. E nessa, quando Caleb volta, ele também é um dos que são escolhidos para entrar na terra prometida juntamente com Josué. Mas, para não perdermos tempo, Josué, ele agrava, ele é o sucessor de Moisés e ele leva o povo para a terra prometida, a saber, Canaã. E chegando lá, passa-se anos e anos, Josué e Israel vencem muitas batalhas. No livro de Josué temos muitas lutas, muitas guerras ali, e Josué, um homem de guerra, um homem temente a Deus, e ele vence todas estas guerras, porque o Senhor tinha dado todos os reis, a saber, 31 reis do Josué, combate e vence diversas nações. E Deus dá todas as nações na mão de Josué. E Josué, ele vai terminar o seu livro no capítulo 24, dizendo a Israel: ó Israel, se vocês preferem escolher outros deuses, se vocês querem fazer a vontade de outros deuses,
escolham vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, para entendermos esse período, Josué morre, capítulo 24, e agora vai passar para um outro tempo, tempo de juízes. Com a morte de Josué, não temos agora mais um herdeiro do trono, um herdeiro do bastão. Moisés guiou o povo. Josué, seu sucessor, guiou o povo. Só que, diferentemente Josué de Moisés, Moisés prepara Josué para guiar o povo à terra prometida, para coordenar o povo, liderá-lo. Josué não tem essa mesma atitude. Então, quando Josué vai à sepultura, o povo não tem um líder supremo. Quando ocorre isso, Israel diz diversas vezes o texto de Juízes que eles faziam o que era bem aos seus próprios olhos. Então cada um fazia do jeito que era reto dos próprios olhos. Mas o homem, como diz Jeremias, tem um coração enganoso. Israel se dispersa na época de Juízes e comete abominações. Cultuam a deuses como Balaim, Baal, Balaíns, diversos outros deuses, quando lemos, e ocorre uma idolatria sangrenta em Israel. Só que pelo título de Juízes ter o seu próprio título no livro, Deus levanta juízes ao decorrer deste livro. Então, 12 juízes são levantados nesse período dos juízes. A saber, alguns conhecemos, como Jefité, também Débora, Sansão, enfim, diversos juízes. Um dos primeiros, Otiniel, aquele mesmo que se casa com uma das filhas de Caleb, ele é um dos primeiros juízes. E ao decorrer do livro de Juízes temos o livro de Ruth, pois o livro de Ruth ele começa com um período ali de Juízes. Convido a você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 1. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Ruth, para nós discorrermos sobre a Escritura Sagrada. O livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Discorrendo a leitura, para nós ganharmos tempo, no versículo 1 a gente entende que Israel está passando por um tempo de escassez, um período de escassez por conta de guerras que ocorrem, e lá vai habitar as crises e vai habitar as fomes. Então uma família coordenada pelo pai, a saber, seu nome Elimeleque, ele vai fazer uma mudança, vai sair da sua terra natal e vai para Moabe, os campos de Moabe. Moabe era vista como uma terra pagã, uma terra que não tinha como Deus Todo-Poderoso, como o seu Senhor, e sim adoravam vários outros deuses, por isso era uma terra pagã. Então Elimeleque, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e também Quilion, vão à terra de Moabe. Chegando à terra de Moabe, a gente vê que se passam anos, Malom e Quilion se casam com 2 moças moabitas, uma pelo nome Orfa, a outra pelo nome Ruth. E discorrendo mais um pouco de tempo, a gente vê que ocorrem mortes. No capítulo 1, Elimeleque morre, também seus 2 filhos, Quilion e Malom também. Então, dado o contexto do capítulo 1, temos bastante informações sobre o livro de Ruth.
O meu objetivo principal é tirar 4 lições desse livro tão rico de lições para a nossa vida. Então, 4 grandes lições no livro de Ruth, ok? Já deu o contexto. E se você está com o seu caderno ou com a sua caneta, o tópico 1, pode anotar. Tópico 1 do livro de Ruth: Deus não vê como os homens enxergam. Ruth e Orfa, 2 moabitas. Só que quando há o casamento, eles estão na terra de Moab. E o texto diz anterior que era para Elimeleque e sua família passar algum tempo naquela terra e depois voltar, depois que a fome, depois que a crise acabasse. Só que ocorre algo, talvez um desastre. Elimeleque, esposa de Noemi, morre. Malom morre. Leon também morre. Então sobrou 3 mulheres. Sobrou Noemi, sua terra natal é Israel. Sobrou Orfa, sua terra natal é Moabe. Sobrou Ruth, sua terra natal é Moabe também. Logo, quando eles morrem, 3 viúvas, 3 vidas. E Noemi, ela tem o seu discurso no capítulo, e Noemi agora sabe que Israel já não está com aquela crise. Chega a notícia a ela. Noemi agora vai retornar para Israel. E nesse retorno, ela vai ter que deixar Orfa e Ruth, pois não tem mais alianças com elas. Seus filhos estão mortos. São apenas mulheres talvez estrangeiras, possamos dizer assim. Mas quando Ruth vai se despedir, e Noemi e Orfa também choram amargamente nesse texto, choram. Só que Orfa e Ruth recebiam um convite para ficar na terra, porque Noemi ia embora. Orfa aceita e Ruth, ela não aceita o pedido de despedida de sua sogra. E há um versículo muito emblemático no capítulo 1, quero discorrer aqui também. Ruth capítulo 1, versículo 16. Quando ocorre esse contexto, Ruth, ela fala a Noemi: Noemi, para onde você irá ir, eu irei eu. Para onde você correr, eu também vou. Ou melhor dizendo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, então, vai até a terra de Israel. Então há uma lição que vemos em Ruth. Mesmo uma moabita, aos olhos dos homens, uma mulher pagã, aos olhos do povo, ela diz a Noemi: Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus também é o meu Deus. Vemos a graça já ali no Antigo Testamento, porque Deus, ele enxerga algo que homens não enxergam, o coração. Ele vê lá dentro, ele é certeiro. Então, vendo que Ruth iria para uma terra estranha de Israel, a terra do Todo-Poderoso, pode ser que muitos enxergavam apenas uma estrangeira pagã. Só que Deus, lá do alto, via alguém que faria parte do seu plano eterno, que faria parte da redenção a toda a humanidade. Então, discorremos, vamos agora para o tópico 2. O tópico 2, Deus nos conduz ao campo da graça. Isso mesmo, Deus nos conduz ao campo da graça. Ruth e Noemi agora saem da câmara de Moabe, elas estão indo para Israel, a saber, Jerusalém e Judá. Chegando lá, elas adentram em um campo, não misteriosamente. Alguns podem dizer coincidência, mas nós que somos cristãos sabemos que tudo é pela fé, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu caminho. E por que você diz isso? Porque Ruth e Noemi, elas vão a um campo chamado de um homem
por nome Boaz. Nesse campo, Ruth, quando chega, ela já começa pegando espigas para sobreviver, pois tinha acabado de chegar na terra. Devia ela trazer o alimento para casa, pois a sua sogra Noemi já era avançada de idade. Também dizia que não podia casar com ninguém. Então, por isso, Noemi faz um retrato que amargamente tinha acontecido coisas na vida dela, tanto é que ela se auto-intitula como Mara, a amarga, pois Noemi também já era avançada de idade e não poderia mais, talvez, se casar, ter filhos, e por isso tenha se auto-intitulado amarga. Mas, quando dizemos que Deus nos conduz ao campo da graça, o texto mostra justamente que Ruth foi ao campo de Boaz. E esse Boaz é um homem talvez misterioso no começo. Aos olhos humanos parecia coincidência, mas era providência divina conduzindo os passos de Ruth. Quando Deus está guiando nossa vida, Ele nos leva aos lugares onde a sua graça se manifesta. Então, quando Deus está no controle de nossas vidas, Ele nos leva aonde a sua graça se manifesta. Logo, então, a lição que fica também, muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, mas Ele está trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos, propósitos esses eternos. Glória a Deus. Então, no tópico 2, Deus nos conduz ao campo da graça. Então, entendemos também que pegar espigas no campo da graça nos permite recomeçar também. Tópico 3, Deus nos apresenta ao dono da graça. Quando Ruth entra nesse campo da graça, o que está aqui no meio desse vídeo, a ideia, esse campo em que ela entra tem dono. Só que esse dono, ele tem um poder, ele tem uma autoridade de simplesmente fazer mudanças extraordinárias. Ruth era viúva, Noemi também. Noemi, viúva de Elimeleque, só que Elimeleque tinha um parente. Em Israel era permitido, se o homem morresse e o filho morresse, e não tivesse ninguém para restaurar uma descendência à mulher, que era viúva, o parente poderia redimir. Ele poderia se casar com essa mulher viúva, parente de teu irmão, enfim, para suscitar a ele descendência. O Boaz, o homem misterioso, que tem o campo da graça, ele é o remidor. E por quê? Ruth conhece Boaz, conversa com este homem, e esse homem usa de misericórdia com Ruth, sabendo que ela vem de uma terra estrangeira, sabendo que ela vem de uma terra pagã. Logo, Boaz usa de beneficência. Fala, Ruth, esses homens não vão te afastar. Quando você quiser comer, coma. Quiser beber da água, beba. Boaz trata Ruth como se fosse alguém já da família, mesmo sendo uma estrangeira de terra pagã. Quando Ruth termina o seu expediente de pegar espigas, ela vai correndo até a sogra, Noemi, e conta tudo. Conheci o nome, por nome Boaz. Noemi já começa a replicar ela. Boaz, esse homem, ele é o remidor, ele é parente do meu esposo. E já se acende em Ruth uma chama, posso dizer assim, de esperança. E Noemi também, uma chama de esperança. E nem tudo está perdido. Duas mulheres, duas viúvas, esquecidas, talvez escondidas nos campos de Israel, de Judá. Só que Boaz, quando conhecemos, ele aponta para uma figura. A figura é essa, no tópico 3, a graça nos apresenta o dono do campo da graça. O Deus nos apresenta o dono do campo da graça.
conhecemos a Boaz e conhecemos que ele é o nosso remidor. Boaz é uma figura que aponta para Cristo. Assim como Boaz irá fazer com Ruth, Jesus veio também para resgatar a nós, que éramos estrangeiros, pagãos, pecadores, mas ele usou de beneficência e graça, que pudéssemos entrar no teu campo para ele nos redimir. Glória a Deus. Ruth chegou sem direitos, sem recursos e sem esperança, mas encontrou o Redentor. Boaz. Cristo é o nosso Boaz. Glória a Deus. Então, todos nós precisamos de um Redentor, porque todos somos pecadores. E Cristo, nele encontramos a remissão, o perdão, restauração, uma nova história também encontramos nele. Agora, no tópico 4, já estamos encerrando, estamos indo para o término. Tópico 4, a graça prepara um futuro maior do que imaginamos. Coloquei um asterisco aqui também, pode ser. Deus prepara o casamento, Deus prepara a promessa, porque a graça não tem limite, ela faz com que alcançamos a promessa. Então, mediante tudo isso, Deus prepara o banquete, Deus prepara a festa, Deus prepara o casamento. E nós com Ele, pois não merecíamos, e mesmo assim Deus usa beneficência conosco, como Boaz, uma figura de Cristo, usa com Ruth. Quando Ruth descobre que Boaz é o remidor, ele pode suscitar ali a ela descendência. Ela vai atrás de Boaz, conversa com Boaz e fala sobre este assunto. Resumindo bem, para concluirmos esse vídeo, deve ter ficado um pouco longo, mas tenho certeza que vai tocar ao seu coração essa mensagem. Quando Boaz descobre que pode ser o remidor de Ruth, ele não descansa um segundo. Ele vai atrás. Quando Boaz vai atrás, Boaz descobre que tem alguém acima dele que pode remir Ruth. E quando essa pessoa sabe disso, a pessoa fala, tá bom, eu vou remir ela então. Só que Boaz fala, ó, para você remir, você vai ter que ficar com Noemi e se casar com Ruth. Você vai ter que cuidar de Noemi e se casar com Ruth. Ruth era uma moabita. E este homem fala, ah não, pode remir em meu lugar. Boaz, com muita alegria, imagino eu nesse momento, se ponha à frente dos anciãos de Israel e diz que iria remir Ruth. E fala, vocês serão minha testemunha hoje, nesse casamento. E todos os anciãos aprovam. Enfim, Boaz se casa com Ruth. Glória a Deus. Boaz se casa com Ruth. E uma das maiores lições também que temos aqui, lembra no capítulo 1, eu disse que Deus vê no nosso coração um propósito eterno, um propósito que não é momentâneo. Vejam bem, capítulo 4 de Ruth, convido você para abrir a Bíblia. Ruth, capítulo de número 4. O seu versículo de número 18. Genealogia. Quando Ruth se casa com Boaz, eles têm filho. E este filho que Boaz com Ruth gera é Obed. Só que vamos ler do versículo 18 para contextualizar melhor. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então, eu apresento a vocês, neste livro, Ruth, a Moabita.
a avó de Davi, a bisavó de Davi, a avó do rei, que foi prometido a ele um trono eterno. Glória a Deus, meus irmãos. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Você tenha aprendido mais um pouco sobre a Bíblia, que é um livro de profundeza, um oceano sem fundo. Espero que tenha tocado no seu coração. Se tocou, compartilha com alguém que ama a palavra de Deus, que precisa. Mas algo que eu quero deixar é que a graça, ela sempre nos permite a recomeçar de novo. E esse recomeçar não é com coisas que às vezes a gente espera. Talvez estamos no fim do túnel, se vemos como Noemi, Ruth, viúvos, sem saída, sem remidor, sem liberdade. Mas Deus, em sua totalidade, na sua eternidade, tem planos excelentes, grandiosos na minha vida e na sua vida também, e na vida da tua família. Deus abençoe, te espero no próximo vídeo e até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.